Hoje, no culto das 18 horas, né? Depois da ministração, o irmão Ivan me perguntou, me procurou, ele é da supervisão do pastor Jorge. E ele disse que, enquanto nós estávamos ministrando aqui, a palavra, né? Eu não sei se você sabe, eu sempre gosto de ministrar com alguém ministrando comigo, porque segundo o apóstolo Luiz Hermínio, quando Davi ia lutar com o homem, ele usava a espada, mas quando ele ia lutar contra os espíritos, ele usava a harpa, né? Então a gente fica aqui fazendo uma guerra. Eu fico aqui lutando com a espada e ele com a harpa ali, e a gente vai fazendo uma guerra aqui, amém? Enquanto a gente estava ministrando no culto das 18 horas aqui, estava muito gostoso, mas no final veio o irmão Ivan, me procurou e falou: pastor, enquanto o senhor estava ministrando aqui a palavra, a igreja estava toda cercada por fogo, e era um fogo que estava muito alto. Eu só não levantei porque eu estava na igreja, que se eu estivesse na minha casa eu tinha dado fora de olhar o que estava acontecendo, de tão real que foi para mim. Então eu sei que Deus está fazendo alguma coisa através dessa palavra que está sendo ministrada. Eu sei que é uma coisa de Deus para os nossos corações. Sempre a palavra fala primeiro com aquele que ministra, né? Então tudo isso que eu estou trazendo para você são coisas que Deus está trabalhando em mim. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, no capítulo 9. E o nome dessa mensagem é Volte para a Mesa. Amém? 2 Samuel 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, peraí. Todos acharam. Está escrito assim: um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas. Tem alguém sentindo dor nas costas aí? Dá um sinal com o seu braço. Alguém com dor nas costas? Você, meu amigo? Amém. Vem cá, vou orar por você. Fica doendo a minha também, então já vou orar para você ser curado, para parar de doer a minha. Mais alguém precisando de oração por cura, já vou orar. Sabia que é um sinal do Espírito Santo? Você sentiu uma dor que não é sua, aí eu já chuto logo. Se não é minha, deve ser de alguém, vou orar para ser curado. Amém? Uma vez eu estava num posto de gasolina, comecei a sentir uma dor no ombro. Aí o moço que estava colocando a gasolina para mim, eu falei: deve ser ele. Desci do carro, falei: você está com uma dor no ombro? Ele falou: tô não. Eu falei: ixi. Ele perguntou: por quê? Não, se tivesse eu ia orar por você. Ele falou: ora assim mesmo. Oração é sempre bom. Então até quando a gente erra, a gente acerta. Amém? Você vem aqui e põe a mão nas costas dela. Senhor, te agradeço, porque o Senhor nos deu uma palavra para que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Por isso eu dou uma ordem para a coluna do meu irmão, que haja 100% de cura, nenhuma dor. Toda dor saia agora, que se há alguma coisa fora do lugar, que seja colocado, sejam fortalecidos os músculos, em nome de Jesus. Se há alguma inflamação, te agradeço, Senhor, por cura completa, em nome de Jesus. Amém. Agora testa, vê se ainda tem dor. Tá 100% melhor ou tá um pouco melhor? 90%, então vou orar de novo, tá bom? Jesus orou para o cego,
Aí ele falou, você está enxergando? Aí ele falou assim, eu estou vendo as pessoas como árvore. Aí Jesus orou de novo. Então se Jesus um dia teve que orar 2 vezes, imagina eu, irmão. Estou nem perto do pé dele. Senhor, eu te agradeço por 90% de cura, mas nós cremos em 100%. Sabemos que o Senhor já começou, Senhor, uma cura aqui, uma obra, Senhor. Por isso eu repreendo toda a dor agora. Eu peço que o Senhor complete essa obra. Mostra a sua misericórdia, o seu amor, Pai. E faz cumprir a tua palavra na vida do meu irmão. 100% de cura, nenhuma dor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi tudo, testa. Aleluia. Amém. A dor aliviou? Meu Deus. Alguma semana que você está com dor nas costas e acabou a dor toda? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe você. Deus te abençoe, meu amigo. Aleluia. Meu Deus, Ele está aqui, gente. Agora eu não sei onde que eu estou. Mas vai aí no versículo 13, para a gente dar uma acelerada. Vou ler só o 13. Está escrito assim: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Fecha os olhos comigo um pouquinho. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo. O Senhor sabe o quanto eu sou dependente de Ti. Eu tenho total consciência de que se eu subir aqui e pregar uma palavra muito inteligente, sem o Senhor, isso não muda nada. Mas se eu falar aqui poucas palavras, somente uma leitura, coisa simples, e o Senhor agir, o Senhor transforma o coração, porque a Tua palavra, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e dessa igreja, e que o Senhor se mova no nosso meio, como o Senhor já está fazendo. Libera os seus anjos ministradores agora, caminhando no nosso meio, ministrando paz, ministrando alegria, tirando toda dispersão. Senhor, conecta o nosso espírito ao Teu Espírito agora. Abre o céu sobre nós, como a chuva que rega essa semente. Que essa palavra não venha cair somente no nosso intelecto, mas que venha para o nosso espírito, para que haja mudança de vida, revelação. Eu abençoo, Senhor, esse ambiente, eu abençoo os meus irmãos, Senhor, para que a gente possa colher tudo o que precisamos colher dessa palavra, se alimentar dela toda. Peço que o Seu Espírito Santo seja o centro e que o Senhor seja o dono desse ambiente. Faça do seu jeito, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava procurando um livro para ler esses dias, e já há algum tempo eu via um livro lá na minha prateleira que chama A Experiência da Mesa, mas é um livro que eu sempre pulava ele, não sei porquê, talvez não tivesse tanto interesse pelo assunto, ou ficasse procurando outros assuntos que me parecessem mais espiritual. E quando eu digo isso, só parecessem, porque esse assunto que eu vou falar é totalmente espiritual, e eu estava tão enganado a respeito disso. E um dia aquele livro saltou aos meus olhos, e eu comecei a ler. E foi uma das coisas mais importantes que eu fiz até hoje em relação à minha casa, foi aprender com aquele livro. Irmão, se você quiser aprender muito, pegue esse livro, leia esse livro. É um livro maravilhoso, simples, mas ensina tanto. E quando eu comecei a ler aquele livro, a autora se chama Dev Tyrus. A autora começa a contar que ela estava vindo de uma conferência, que a conferência tinha sido tão maravilhosa, que tinha sido uma bênção, tanto poder de Deus, a igreja estava cheia. Ela e o marido já pastoreavam há 30 anos, e eles estavam assim com a igreja lotada, conferências funcionando, tão gostoso. Mas quando ela chegou em casa, depois desse tempo tão maravilhoso, ela começou a sentir uma falta de algo, parecia que não estava completo. E ela começou a ficar intrigada com aquilo, porque ela estava vindo de um ambiente tão maravilhoso, e ela não conseguia entender por que tinha aquela peça faltando, uma coisa que estava incomodando ela.
E há pouco tempo ela conta que tinha visto um grupo de pesquisadores da fé, chama The Barna Group, de um homem chamado George Barna. Eles tinham feito uma pesquisa, e a pesquisa apontou que o índice de divórcio entre as famílias que frequentavam a igreja era maior que o índice de divórcio das famílias que não têm esse hábito. E aquilo começou a misturar com aquele sentimento de vazio, né? De peça faltando. E ela falou: Deus, o que nós estamos fazendo errado? Nós temos igrejas cheias, nós temos pregado o evangelho, nós somos pastores há 30 anos, o que nós estamos fazendo de errado? E ela disse que Deus não falou nada. Passou-se um dia, 2 semanas, meses. Um dia ela está limpando a casa, fazendo ali os afazeres do dia a dia, e Deus falou uma palavra no espírito dela. E ela está ali limpando, e Deus falou com ela: mesa. Ela falou: mesa? O que é isso, meu Deus? De onde está vindo isso? E a partir daquele tempo para frente, Deus começou a insistir. De vez em quando ele vinha e falava com ela: mesa, mesa. Bom, eu não sei, eu não pesquisei quando essa história aconteceu, mas deve ser um tempo atrás, porque ela ligou para uma amiga e pediu para ela fazer uma pesquisa, que no computador dela ela tinha um programa que pesquisava a Bíblia. Hoje em dia você pega qualquer tablet, qualquer telefone, você pesquisa. Mas na época ela ligou para uma amiga, e a amiga fez uma pesquisa para ela e entregou para ela várias folhas com versículos de Gênesis a Apocalipse, com a palavra mesa. A amiga não pesquisou comida, refeição, ela não pesquisou comunhão, palavras em volta, só a palavra mesa. E ela tinha lá tantos e tantos versículos com aquela palavra. Então, ela começou a perceber a importância da mesa para Deus. Você sabia que no tabernáculo Deus mandou colocar uma mesa? A Debbie fala nesse livro que ela trabalhou como decoradora de ambientes, e que por ter trabalhado nesse meio, ela sabia as medidas mais ou menos do que era uma mesa de jantar, quanto que tinha que ter de altura, largura. E quando ela foi ler a respeito da mesa que estava no tabernáculo, ela percebeu que ela se aproximava muito de uma mesa de jantar, uma mesa retangular com 4 pés, numa altura que parecia com a mesa de jantar. E o mais interessante é que quando a gente vê uma representação dessa mesa, normalmente a gente vê os pães da presença, que era o que estavam lá, o candelabro e talvez uma taça, alguma coisa. Mas se você for ler a Bíblia, quando Deus fala sobre a mesa, Ele mandou colocar utensílios, pratos, jarras, copos. A mesa era colocada e posta como se fosse uma mesa para receber um jantar, uma alimentação. E ali eles colocavam o pão da presença. E eu fui lendo esse livro e foi tão forte para mim, porque há algum tempo lá em casa a gente tinha criado um costume de jantar assistindo televisão. A gente gostava às vezes de assistir um seriado, um desenho com os meninos, alguma coisa. Sempre que a gente ia jantar, a gente gostava de jantar assistindo televisão. De vez em quando um esporte, um basquete, a gente gosta. E aquilo começou a ser um tempo muito gostoso para a gente gostava daquele tempo. Então a gente começou de vez em quando a falar: vamos almoçar hoje lá também? E a gente começou a almoçar na frente da televisão. E quando eu comecei a ler esse livro e ela começou a entregar essas coisas tão simples, mas que foram mexendo comigo tão profundamente, eu cheguei a Tayla e falei: amor, eu queria que a gente começasse a fazer as nossas refeições sempre à mesa. Eu queria voltar com isso. Eu queria que a gente esperasse um pelo outro para sentar. Eu gostaria que a gente orasse antes de comer. E eu gostaria de ter esse tempo à mesa. E lendo o livro, eu fui percebendo como dava para ser intencional à mesa. Então, quando eu ia me assentar com os meus filhos, eu comecei a ensinar que a gente só comia quando tivesse todo mundo à mesa para a gente orar. E a gente começou a orar, tipo filme de Natal, sabe, dar a mãozinha um para o outro assim, e ora. E ela falou que eu podia ser intencional na minha oração, porque minha oração ensinava.
Uma vez Jesus vai orar para Lázaro e ele fala assim: Pai, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Aí Jesus fala assim: eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu só falei isso por causa desses que estão aqui. Jesus estava ensinando enquanto orava. E eu comecei a fazer orações que falavam de redenção, porque agora, enquanto eu orava, eu estava formando nos meus filhos entendimento de redenção. Senhor Jesus, muito obrigado, porque quando eu sento à mesa está o pão da presença e o Senhor está conosco. Muito obrigado porque a gente sabe que se a gente errar um com o outro, sempre haverá perdão, porque o Senhor levou na cruz os nossos pecados, o Senhor nos perdoou e hoje nós também temos o poder de perdoar. E agora, aquele ambiente tinha se tornado um ambiente tão, meu Deus, tão forte. Eu tenho sempre assim tentado tomar um café da manhã com eles. Meu horário da manhã eu normalmente estou tirando tempo com Deus. Eu saio do meu tempo com Deus para ter um tempo de café com eles. A gente almoça juntos, a gente janta juntos, e tem sido uma coisa assim tão forte. Eu lembro que um dia eu estava contando uma história da Bíblia à mesa, e estava contando para o Lucas assim, porque ele me fez uma pergunta, acho que a respeito de Acã, e o Mateus levantou da mesa para ir à cozinha fazer alguma coisa. Eu continuei contando a história, falou: pera, pai, eu quero ouvir também. E eu comecei a perceber crescendo coisas nos meus filhos que eu acho que não existia antes. Eu não lembro do meu filho me parando para falar: pera, me conta essa história, eu quero ouvir. Eu percebi que eu comecei a conhecer meus filhos melhor. E aí eu sentava à mesa e intencionalmente falava: filhão, qual que é o seu sonho? O que você vai ser quando crescer? O que você mais gosta de comer? Eu percebi que o meu relacionamento com minha esposa foi ficando mais profundo. Irmão, eu estou vivendo um casamento tão top. Meu Deus. Cada vez mais amigo da minha esposa. Isso tem sido tão gostoso, poder desfrutar de quem ela é. E por mais que todas essas coisas já estavam sendo tão escancaradas para mim, da revelação de Deus à mesa, de Jesus à mesa, um dia Deus quis escrever na parede. Deus gosta de escrever na parede, sabia? Ele gosta de mostrar que é Ele mesmo. E eu li um capítulo que falava que a criança que tem esse costume de comer à mesa com os pais, ela tinha facilidade para aprender. E eu falei: pô, eu acho que nessa parte aqui essa mulher exagerou, não tem lógica. Porque não era comer à mesa com o pai ensinando alguma coisa. Não, era só comer à mesa e bater papo, e a criança tinha mais facilidade de aprender. E o meu filho mais novo, Mateus, ele estava tendo muita dificuldade na escola. Ano passado ele não estudou, mas no ano retrasado, quando entrou o tempo de alfabetização, meu filho estava tendo dificuldade em reconhecer as letras. Ele conseguia ler um pouquinho, caixa alta. Ele escrevia muito espelhado, muito espelhado. E se você misturasse uma letra maiúscula com uma minúscula, ele se perdia todo. Letra cursiva ele não sabia ler, os números ele não lembrava, escrevia ao contrário. Eu lembro um dia que eu estava no meu tempo com Deus, e meu filho bateu na porta, pediu para entrar. Já falei com meus filhos que eu não gosto muito de ficar atrapalhando o meu tempo com Deus, porque eu disperso muito fácil, sabe, irmão? Então eu estou no tempo com Deus lá, passa um passarinho lá fora, eu estou, nossa, que passarinho lindo. Ah não, estou orando, peraí. Então eu não gosto que fica me atrapalhando, porque eu já disperso fácil. E entrou meu filho e falou: pai, me ensina a olhar as horas no relógio. Falei: meu Deus do céu, agora? Pode ser outra hora não? E ele falou assim: pai, meus colegas todos sabem os números, eu não consigo decorar, pai. Meus colegas são todos mais inteligentes do que eu. Aí ele sentou no chão, pôs as mãozinhas nos olhos e começou a chorar. Pai, me ensina a olhar as horas. Meu Deus, aquilo cortou meu coração. E a gente estava vivendo esse processo com o Mateus, inclusive gente falando que a gente ia ter que buscar especialistas, porque não estava normal. E um dia, depois de algum tempo que a gente estava tendo esse tempo de mesa, meu filho recebeu uns trabalhinhos da escola, e a Thalia chegou lá no meu tempo com Deus de novo. Eu não sei o que é esse tempo, meu tempo com Deus, irmão. Eles gostam de avacalhar ele. Amor, oi amor.
O Mateus está lendo. Ele leu quase tudo lá. Amor, ele pediu um livro para ler, deitou ali e foi ler o livro. Ele escreveu tudo bonitinho. Ele está fazendo conta de matemática, amor. Eu falei, uau. Aí passou um dia, meu filho chegou na minha esposa e falou assim, hoje eu quero fazer meu exercício todo com letra cursiva. Ele escreveu tudo em letra cursiva, irmão. A letra dele é a mais bonita da casa. 1 ano sem ir na escola. E desenvolveu do nada. Porque Deus gosta de mostrar, né, que é Ele que está fazendo. Então a mesa tem se tornado uma parte muito importante, muito espiritual da minha vida. Se você olha para esse texto, né, no capítulo 2 de Samuel, ele termina com 2 informações. São informações muito importantes. A primeira informação é: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E a segunda informação é: ele era coxo de ambos os pés. Bom, deixa eu te explicar por que essas informações são tão importantes. Se você for lá em 1 Crônicas 8:34, você vai achar um filho de Jonatas lá, e o nome dele é Merib-Baal. Esse é o nome que eles deram para esse filho. Merib-Baal é o mesmo Mefibosete. Ele era neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Ele era um príncipe, família real. E Merib-Baal, eu dei uma olhada, o significado é o que contente com Baal. Esse estava sendo criado por uma ama, e um dia Saul e Jonatas caíram no monte Gilboa, numa guerra contra os filisteus, e morreram. E quando um rei morria, sempre havia uma guerra para ver quem sucederia o rei no trono. Se ele não fosse sucedido como fez sabiamente Davi, passando para os filhos ainda em vida, sempre havia uma guerra, alguém querendo tomar o trono. E agora aquela ama sabia que eles iam tentar matar Merib-Baal. Ela pega o menino no colo e ela começa a fugir para salvar a vida dele, e ela deixa o menino cair. E ele fica coxo de ambos os pés. Eu não sei se ela trocou o nome dele porque ela estava tentando esconder o menino para ninguém achar e tentar matá-lo, ou se ela trocou o nome dele porque ele estava coxo agora, mas Mefibosete significa vergonha destruidora. Pensou o nome desse, irmão? E agora ele vai morar numa terra que se chama Lodebar. Lodebar significa sem pasto. Eu procurei saber a respeito de Lodebar, e Lodebar não era uma terra improdutiva. Quando Mefibosete vai para a casa de Maquir, se a gente tivesse lido o texto todo, a gente ia ver que ele estava sendo cuidado por esse moço chamado Maquir. Esse Maquir é o mesmo moço que quando Davi fugiu do seu filho Absalão, ele ajudou Davi naquele tempo. Então era um moço abastado. Porém, isso não muda o fato de que o nome daquela cidade falava de um estado espiritual de Mefibosete. Ele era uma vergonha destruidora, morando num ambiente sem pasto. E Mefibosete agora está perdido de tudo que ele era. Ele é coxo, o seu sangue real não vale mais nada, ele mora de favor na casa de alguém. Mas um dia, Davi se lembra de uma aliança. Davi e Jonatas, o filho de Mefibosete, eram melhores amigos. Eles eram amigos tão próximos que Jonatas era de família real, talvez que poderia ser o sucessor do rei. Mas quando disseram que Davi iria reinar, Jonatas falou com ele assim: você vai reinar e eu vou ser o segundo em comando. Ele amava tanto Davi que ele teve coragem de deixar a coroa para Davi, só para estar perto dele. E quando eles se alianciam, Jonatas e Davi definem o seguinte: olha, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da minha família. Se
acontecer alguma coisa com você, eu cuido da sua. E agora Davi está lá, o reino está nas mãos dele, ele já está coroado, e ele lembra, eu tenho uma aliança com Jonatas, eu preciso abençoar a família de Jonatas. E ele começa a procurar no reino alguém da casa de Jonatas. E ele fala, olha, tem Mefibosete, ele é um filho de Jonatas que é coxo. Qual o problema de ser coxo? Quando Davi foi conquistar Jebus, que se tornou Jerusalém, a terra dos jebuseus, os jebuseus falaram que até mesmo os coxos e aleijados e os cegos poderiam defender aquela cidade de Davi. Então quando Davi atacou a cidade, conquistou a cidade, ele colocou um decreto: na cidade de Jerusalém estão proibidos de entrar os aleijados, os cegos, os coxos. Mefibosete não podia entrar na cidade de Jerusalém, quanto mais assentar-se à mesa do rei. Mas Davi havia feito uma aliança, e aquela aliança era maior do que o decreto de morte para Mefibosete. Davi traz Mefibosete, e ele quebra esses paradigmas, e põe-o assentado à mesa do rei. E se você ler Samuel 9, diz que ele se assentava à mesa do rei, e era como um dos filhos do rei. Ele tinha retornado para a sua posição. Ele estava novamente à mesa do rei. Novamente ele estava num lugar de realeza, porque Davi se lembrou de uma aliança. Aquela mesa foi uma cura para Mefibosete. Eu queria te falar um pouco sobre por que a mesa é importante. Eu vou ser rápido. Primeiro, a mesa é muito importante porque a mesa é um lugar de honra. Eu chamei o Ricardo e a Jéssica para ir lá em casa. E o Ricardo é um cara que é lá de casa. Ele vai lá muito e eu não tenho muita... não tem que fazer muita coisa para o Ricardo. Ele chega lá e a gente faz café. Mas recentemente, a minha esposa também lendo esse livro, não sei se foi por isso, eu não sei o que deu nela. Eu sei que ela comprou uns pãezinhos de sal, uns pãezinhos de doce, um negócio mais simples do mundo. Pôs uma toalhinha na mesa, uma cestinha, pôs os pãezinhos assim, acho que tinha uma garrafinha de chá. E o Ricardo entrou lá em casa do jeitão que ele sempre entra, eita glória e tal, tudo bem. E quando o Ricardo chegou na copa e ele viu a mesa posta, irmão, com pão de sal, o trem mais simples do mundo. Ele falou, essa mesa é para mim? Eu falei, claro, meu amigo, nós vamos tomar um cafezinho. Ele falou, cara, que honra. E eu fiquei pensando, pão de sal? Que honra. Eu chamei um casal para almoçar lá em casa, Bruno e a Ana, um casal do meu coração. Já há muito tempo que eu não conseguia ter um tempo com eles. E a Tayla fez estrogonofe. Você sabe que estrogonofe é uma palavra chique para frango com creme de leite, né, irmão? Arroz e batata palha. E a Tayla fez um estrogonofe e colocou lá a mesinha, uma vasilhinha, um negocinho, né? Mulher caprichosa, aí pôs aquele negocinho todo bonitinho. Eles se assentaram, a gente comeu, aquela comida tão simples. E batemos papo e tal. E eles foram embora, daí a pouco eu recebo um WhatsApp, um áudio do Bruno falando, cara, que honra. Muito obrigado. Muito obrigado por ter colocado a gente aí na sua casa, sua mesa. Obrigado pelo almoço. Todas as vezes que a gente coloca a mesa para alguém, a pessoa se sente honrada. E todas as vezes que a gente vai num lugar onde alguém prepara a mesa para a gente percebe que é um ambiente de honra. Mesa é ambiente de honra. Sabe que a rainha de Sabá chegou para conhecer a sabedoria de Salomão, e depois de ter ouvido Salomão dar todas as respostas, as perguntas difíceis que ela queria fazer, ela ficou impressionada com o banquete, os talheres, como os copeiros estavam vestidos, como eles assentavam à mesa. E quando ela se assenta à mesa com Salomão, ela fala assim, uau, eu ouvi muito bem a seu respeito, mas não chega nem aos pés.
Mesa é um lugar de honra. Quando a gente se assenta à mesa com a nossa família, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, você está promovendo eles a um ambiente de honra. É simples, mas é um ambiente de honra. Eu não sei que mesa você tem na sua casa, de madeira, de vidro, de pedra, 4 lugares, 8, de plástico. Mas o que faz uma mesa ser honrosa não é o material que ela é feita, é que está sentado com a gente. A mesa também é um lugar onde se forma caráter e identidade. A cultura do judeu para comer a Páscoa era que os mais velhos, durante a ceia, contavam para os mais novos o que Deus havia feito pelo povo judeu. Como eles tinham sido arrancados do Egito, contavam os milagres. E isso ia formando dentro deles caráter. Uma coisa que não dá para nascer de fora para dentro, mas que precisa nascer de dentro para fora. Isso ia dando identidade para eles. Uma mulher chega para Jesus e fala: minha filha está endemoniada, ora para ela, cuida dela, mas ela não era judia. E Jesus fala: não dá para tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela falou com ele assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Mefibosete, quando ele chega na presença do rei, ele se ajoelha, ele fala assim: quem sou eu para que o Senhor se importe com um cão morto? Mefibosete se sentia um cachorrinho, ele não se sentia filho. A identidade dele estava quebrada. O sangue real não valia mais nada. Tudo que ele podia ver era a sua imperfeição. Mas Davi falou: você vai sentar à minha mesa e você vai comer lá para sempre. Davi restaurou a identidade em Mefibosete. Preste atenção nos trabalhos que a sua escola está mandando para os seus filhos, porque eu tenho dado bastante atenção para os trabalhos que tem mandado para os meus. E a gente percebe que de vez em quando vem uma setinha ali no meio, uma sementinha, querendo quebrar a autoridade, querendo quebrar entendimento, família. Mas você sabe o que é mais interessante? É ver que eu não estou tendo que responder nada por eles. Eles mesmos já estão se posicionando: pai, isso aqui eu não concordo não. Pai, filho, o que você pensa? Eu penso que a gente não pode fazer isso aqui não, porque a Bíblia diz o contrário. Escreve aí. Se posicione. Por quê? Porque tem caráter sendo construído dentro deles. Porque tem identidade. A mesa também é um lugar de aliança e intimidade. Quando Jesus estava assentado à mesa, João estava deitado no peito dele. Intimidade. À mesa Jesus contava coisas que ele não contava nas ministrações às multidões. Ele explicava a parábola. Intimidade. E quando chega o tempo da última ceia, ele fala: eu queria tanto tomar essa ceia com vocês. E no meio da ceia ele se despe, ele se cinge com uma toalha, ele pega uma bacia, ele começa a lavar os pés. E Pedro dá logo o grito: meu pé o senhor não vai lavar não. E Jesus fala assim: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Porque esse ambiente aqui é para os íntimos. Eu escolhi um ambiente de mesa para fazer uma aliança com você. Já percebeu que a gente quer levar para a nossa mesa ou quem a gente é íntimo, ou quem a gente quer se tornar íntimo? O estranho não faz parte da nossa mesa. Já percebeu que a gente entende tão claramente que mesa é ambiente de aliança, que quando alguém está fazendo um negócio com o outro, ele fala: vamos comer junto? Vamos num restaurante para decidir esse negócio?
Já percebeu que quando você come uma comida muito gostosa, alguém aparece na sua mente? Nossa, fulano tinha que estar aqui. Não é verdade? Eu gosto muito de ir no restaurante com meu pai. Meu pai sempre gosta de experimentar coisa nova e eu também. Só que o meu pai é muito doido. Meu pai coloca iogurte no pão de sal, vitamina de abacate, biscoito recheado. Ele cismou que gosta de agridoce, mas ele não sabe misturar as coisas. Então, quando a gente vai no restaurante, eu sempre pego uma coisinha diferente, e eu vejo que ele também sempre pega, só para a gente ter que dar um pedaço um para o outro. Ô pai, você comeu isso aqui? Não. Então toma um pedacinho do meu. Ah, então pega isso aqui do meu. Por quê? Porque isso ali é aliança, intimidade, a gente quer. Gente, quem come do nosso prato tem que ser muito íntimo. Não é qualquer um que dá uma garfada no seu bife, não é? Não é não, no meu não é não. Ainda mais o bife, o preço que está. Eu fui para o Ramá. Chegando lá, eu tive a sorte de conhecer o William e a Gabi aqui no domingo. Eu ia viajar na segunda e eles me ofereceram uma carona, então fui de carro com eles. E o William conhecia o Tom, foi o que veio aqui e ministrou a gente sobre evangelismo, cura e tal, Tom Sampaio. Então quando a gente foi para o hotel, eu fiquei no mesmo hotel que eles, e eles ficavam me dando carona todo dia. Eu fiquei todos os dias com eles me servindo assim. E um dia o Tom chegou para o William, o Tom era amigo do William, fez o casamento deles, falou, eu posso ir com vocês no carro? O William falou, pode. Aí o Tom perguntou, e o Bertelli, pode ir com a gente? Claro que pode. Nem que um de nós vá no porta-mala. Entramos nós no carro, Tom Sampaio e Bertelli lá, e os caras começaram a soltar a palavra de conhecimento, e Hadouken, raio laser, e profecia, aquele negócio. Até que a gente passou perto de uma padaria, o Bertelli falou, vamos comer ali, estou com fome, vamos comer. Paramos na padaria, e eu fui ali escolhendo uma coisa, achei uma fatia de pizza. Passei perto do Bertelli e falei, apóstolo, o senhor sabe que eu estou aqui porque o senhor me deu uma ordem para eu vir. A última vez que nós nos encontramos, o senhor mandou vir. Ele falou, é verdade? É. Ele falou, senta do meu lado então à mesa. Sentei do lado do Bertelli com uma pizza e ele tinha pegado uma sopa. Aí ele olhou para o meu prato assim e falou, Deus sabia que eu queria tanto comer uma pizza, mas não queria muito. Meteu a mão dentro do meu prato, deu uma mordida na minha pizza e devolveu. Falei, rapaz, pega uma sopa e vem comer da minha pizza. E o Tom virou para mim e falou assim, ele está fazendo uma aliança com você. Quem come no mesmo prato tem uma aliança de intimidade. Aquilo me marcou tanto, irmão. Mesa é lugar de aliança e de intimidade. Mesa também é lugar de revelação. Quando os discípulos estão descendo para Emaús, Jesus está andando do lado deles, Jesus começa a abrir as escrituras com uma ministração tão forte, que eles dizem que o coração deles estava queimando pelo caminho. Mas aquilo não foi o suficiente para que eles reconhecessem Jesus. Porém, quando eles se assentaram à mesa e Jesus quebrou o pão, partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus imediatamente. Sabe o que falta para aquele filho seu que está perdido? Sentar à mesa com você. Para ver Jesus sendo revelado em você. Sabe o que está faltando para aquele familiar que ainda não conseguiu ver Jesus em nada? Talvez é isso, cara, sentar à mesa com a gente, compartilhar do pão. À mesa nós temos o pão da presença. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente define se a gente está reunido no nome dele ou não. Sabe o que está faltando para o casamento melhorar? Mesa. Para você reconhecer Cristo na sua esposa e a sua esposa reconhecer Cristo em você. Sabe o que está faltando para você ver autoridade no seu pai? Mesa. Na sua mãe, mesa.
para você reconhecer Cristo nela e para Cristo ser revelado em você. A mesa é um lugar de presença de Deus. Se você ler em Hebreus 9, de 1 a 3, está escrito assim: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Agora olha só. Está montado o tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em 3. Ele tinha o átrio. E no átrio o povo entrava com os levitas e sacerdotes. E ali eram feitos os sacrifícios. Se você entrasse mais no tabernáculo, você ia chegar no lugar santo. E ali entravam os sacerdotes. E ali estava o pão da presença, a mesa, o candelabro. E se você entrasse mais um pouco, você ia chegar no Santo dos Santos. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E Deus aparecia para ele sobre a tampa da arca. Veja que para esse ambiente de íntima relação com Deus, de intimidade com Deus, o ambiente que vem antes é mesa. E nessa mesa a presença está. Antes da sua intimidade com Deus, Ele te colocou num ambiente de mesa, onde a presença dEle já está. Um ambiente de família. Eu lembro uma vez, eu não lembro a história muito bem, mas eu lembro uma vez que a gente sentou à mesa para tomar um café da manhã. Meu irmão, a mesa virou uma mesa profética. Eu, meus filhos e minha esposa, só. E eu comecei a contar de um sonho que eu tive, e a Thalia contou um outro sonho que ela teve. Daí a pouco o Luca estava falando uns negócios. Sabe por quê? Porque o pão da presença está à mesa. Quando a gente assenta à mesa com discernimento, a gente para de ter só a onipresença e a gente começa a sentir a presença manifesta. Porque Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas tem uma diferença entre onipresença e presença manifesta. Eu declaro isso na sua vida. Você vai sentar à mesa, você vai começar a chorar sem saber por quê. Deus vai te pegar na sua mesa. Deus vai falar com você. Deus vai pegar seus filhos à mesa, seus parentes, sua esposa. A sua mesa vai se tornar um lugar sagrado, por causa da presença. No meu lugar de tempo sozinho com Deus, eu pus uma cafeteira. E eu faço meu tempo sozinho ali, tomando um cafezinho. Eu ponho uma cadeira para mim e uma outra para ele. E eu tenho o costume de pôr 2 xícaras. E um dia eu estava lendo esse livro, falando que Deus, a presença de Deus estava à mesa. E ficou tão claro por que eu fazia aquilo. Eu já estava à mesa com Ele. Eu precisava aplicar isso na minha família, mas à mesa com Ele eu já estava há muito tempo. Nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus relacional. Ele se assenta à mesa com você, você só tem que acreditar. Um dia eu cheguei em casa e está escrito que a gente não sabe orar, por isso o Espírito Santo ora em nós. E eu falei: Espírito Santo, não sei orar. Era horário do tempo com Deus. Falei: não sei orar, o que o Senhor quer fazer hoje? Ele falou: faz um café para mim. Eu sei que o Espírito Santo nunca fala contra a palavra de Deus. Eu falei: esse trem está muito esquisito, me dá base bíblica. E ele falou: quando havia teofania, quando Deus se apresentava para o homem, ele sempre falava: espera que eu vou trazer uma comida. Algumas vezes Deus comeu, outras vezes Ele tacou fogo. Mas a oferta era alimento. Falei: amém.
fiz meu cafezinho dele, sentamos e começamos ali o nosso tempo com Deus. A gente fica religioso muito fácil, né, irmão? No outro dia acordei, já comecei a fazer meu cafezinho para eu e ele, porque já a religião agora era o café. E ele falou: quem te mandou fazer café? Eu falei: não quer? Ele falou: hoje não. Hoje eu quero comer fruta. Eu olhei para a fruteira, tinham umas bananas, umas peras. Eu falei: o que é? Ele falou: pega a maçã. Peguei uma maçã, uma faquinha, sentei. Ele falou: agora presta atenção que eu vou te ensinar. E a minha mensagem do domingo foi todo preparado naquela mesa, com ele falando comigo através de uma maçã. Eu levei uma maçã para o culto para pregar. Fiquei lá partindo maçã no culto e explicando que Deus tinha falado comigo. Mesa é lugar de presença. E por fim, mesa é lugar de restauração e reconciliação. Depois que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus ressurreto agora precisa curar Pedro. E ele aparece na praia, Pedro está pescando com os discípulos, não pega nada. Ele dá a ordem para jogar a rede e agora eles pegam aquele monte de peixe e João fala: é o Senhor. Quando Pedro ouve é o Senhor, ele veste a túnica, ele pula no mar e sai correndo, ele passa na frente dos discípulos. E quando ele chega na beirada da praia, Jesus tinha preparado um ambiente de mesa, tinha pão assado e peixe. E agora naquele ambiente de mesa, ele começa a restaurar Pedro. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo, Jesus. Cuida das minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? O Senhor sabe de tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E ali Pedro é restaurado à mesa. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo a respeito da ceia, ele diz: por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque a mesa que Jesus preparou para nós nunca foi uma mesa para reprovação. Ela sempre foi uma mesa para restauração, para reconciliação. Examine-se o homem a si mesmo. E depois que ele se descobrir em um ambiente que não é tão próprio, que está errado, coma do pão, beba do cálice. Porque o pão fala de presença e o cálice fala de sangue, fala de cura, de restauração. Sabe o que Davi escreveu nos Salmos? Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A misericórdia sempre é transbordante à mesa do rei. A turma começou a fazer um lar de paz. E eles me chamaram para ir nesse lar de paz. E já era a 3ª semana. Eu já passei um pouquinho do tempo, mas eu estou terminando. Prometo. E já era a 3ª semana. E eles falaram: Wolfgang, você pode ir nesse lar de paz? O Otávio, como a turma estava fazendo. Eu falei: posso, mas o que está acontecendo? Eles falaram: cara, o ambiente lá está muito pesado. As pessoas estão indo lá, elas estão vendo coisas. E a gente está com medo de talvez até ter uma manifestação. A gente chega, o ambiente é muito, muito carregado. E a gente queria que você fosse lá para orar, para expulsar, para abençoar aquele lugar. E aí, irmão, eu falei: vou. Chamei um amigo para não ir sozinho, né? Que a gente não quer passar esses perrengues sozinho. Chamei o Davi. Os caça-fantasmas, viu, irmão? Se estiver precisando aí. No dia que você estiver precisando, você me liga que eu vou mandar o Davi.
E aí nós chegamos naquele ambiente e teve a pauta e tudo. E eu já estava preparado. Falei, a hora que eu começar a orar aqui, o pau vai quebrar e tal. E é perigoso manifestar, e vai ser uma guerra. E eu falei, e agora, o que eu faço? Aí o menino falou, vem cá, ora no meu quarto. É o lugar mais tenso. E aí eu orei no quarto e eu não... Só orei, abençoei e tal. E eu comecei a falar, Deus, será que eu estou muito na carne? Porque eu não estou sentindo nada. E aí, hora aqui no quarto da minha mãe, orei no quarto, orei pelo casal. O menino estava sentindo dores já há alguns dias, orei e foi curado. E aí a gente orou na sala e não senti nada, irmão. Só estava orando e abençoando a casa até que eu pus o pé na copa. Ele falou, agora ora para a copa. Quando eu pisei na copa, tinha uma mesa do lado de cá e uma mesa do lado de lá. E Deus falou comigo assim, ensina eles a respeito de mesa. E eu comecei a falar isso que eu estou falando com vocês. Como eu li o livro, o que aconteceu na minha casa. O pai, já emocionado, querendo chorar, tomou a palavra e falou, eu preciso mudar. Já há algum tempo que eu não me assento com meus filhos para comer. Eu só como na frente da televisão. Mas eu vou mudar isso aqui em casa. E a partir de agora, nós vamos ter tempo de mesa. Os filhos se juntaram com eles, começaram a orar um pelo outro, aquela choradeira, e a mãe entrou no meio, aquele negócio. E ele fez uma aliança de estar à mesa. Eles voltaram na outra semana lá e o ambiente era outro, tudo tinha sido transformado. Eles sendo recebidos tão bem naquele ambiente, um ambiente leve. O pai no meio da próxima reunião falou, olha, eu preciso fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. Preciso pedir perdão para os meus filhos. Mais uma vez, juntou os filhos naquele lugar e pediu perdão. E foi aquela reconstrução, aquele restabelecimento. De vez em quando a gente está achando que vai lutar uma guerra, irmão, que vai ser expulsação de demônio. Mas às vezes a guerra é vencida com coisa tão simples. Tudo que eles precisavam era voltar à mesa. E hoje eu queria te chamar para esse ambiente. Eu queria te chamar de volta para a mesa. É claro que a gente pode aplicar isso em nós com Deus e também em nós com a nossa família. E você vai aplicar nos dois lugares. O Senhor Jesus tem um ambiente e um lugar na mesa para você. Se você ler Lucas 12, 37, está escrito, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Você já pensou que é isso? Louvor pode ir subindo, já estou terminando. Já pensou que é isso? Jesus falou que quando Ele vier, os servos que estiverem esperando por Ele, Ele vai preparar uma mesa, Ele vai se cingir, Ele vai servir você. Aquilo que um dia Ele fez com os apóstolos lá atrás, aquela aliança de servir os apóstolos, Ele quer fazer com você. O seu lugar à mesa está reservado. Você só precisa querer e crer. Ah, pastor, mas eu sou tão impróprio para a mesa de Deus. Mefibosete era impróprio para a cidade, quanto mais para a mesa. Mas Mefibosete chegava com as pernas coxas e quando se assentava à mesa, a mesa do rei cobria a sua doença, o seu problema. E a aparência dele era como de um dos filhos do rei. Não importa como você chegar à mesa, quando você se assentar a ela, a identidade é restaurada. E o problema ele fica escondido em Deus. Quem olhar para você vai conseguir ver filho de um rei. De pé no seu lugar, eu quero orar por você.